Olá, o meu nome é José Alvarenga e sou mediador de recuperação de empresas. Se precisa de reestruturar a sua empresa, se a sua empresa está em crise, se tem dificuldades em realizar os pagamentos, se a tesouraria da sua empresa está estrangulada, se não consegue cumprir as suas obrigações vencidas, então este vídeo é para si. A teoria E, de Berre e Noria, foca-se na componente económica, no corte da despesa, nos layoffs, no downsizing, enquanto a teoria O, dos mesmos autores, foca-se na componente organizativa, na cultura da empresa e na capacidade humana de alterar a realidade através da aprendizagem individual e coletiva. Na verdade, estas duas teorias complementam-se e, desejavelmente, na opinião dos referidos autores, deveriam ser aplicadas em paralelo. Contudo, por dificuldades práticas, acaba-se por primeiro aplicar a teoria E, cortar nas despesas e vender ativos, e só depois se aplica a teoria O. Dito isto, sim, na quase generalidade dos casos, a recuperação de empresas passa por fortes cortes na despesa. Neste vídeo, iremos ver algumas linhas orientadoras para cortarmos as despesas com critério, fazendo-o corretamente. Antes de desenvolvermos o tema dos cortes na despesa em contexto de recuperação de empresas, importa dar o seguinte aviso. Primeiro, um aviso quanto ao risco de atuar inadequadamente com prejuízo para a sua empresa. O assunto é sério e, dada a fragilidade em que se encontra a sua empresa, pode não haver espaço para erro. Em segundo, um alerta para o facto do perfil do gestor capaz de liderar o crescimento rápido da empresa ser, na generalidade dos casos, incompatível com o perfil do gestor de recuperação de empresas. Se não tem o perfil ou a experiência na recuperação de empresas, então aconselhe-se junto de um especialista. Se vai recorrer a um especialista, pondere a possibilidade de recorrer a um mediador de recuperação de empresas. Os honorários do mediador de recuperação de empresas são fixados por decreto-lei e são comparticipados pelo IAPMEI, sendo bastante competitivos. Importa ainda salientar que a parte significativa dos honorários do mediador de recuperação de empresas é devida se for alcançado um acordo de reestruturação. É, portanto, um success fee só ocorre se a operação for bem sucedida. Sobre a importância do cash flow, vale a pena repetir que se a empresa está sem dinheiro para cumprir obrigações vencidas, então a gestão dos fluxos de caixa, a gestão do cash flow, é a primeira prioridade. Isto não deve fazer esquecer os outros problemas, a sua mitigação e remediação, mas mantenha sempre a ideia de que a prioridade é o cash flow. A gestão do cash flow, centrada no lado das despesas, pode contrariar a intuição de muitos e suscitar a sua oposição, dado afetar negativamente as vendas e a moral dos trabalhadores. Mas mantenha-se firme nesse objetivo, porque esse é o procedimento correto. O facto é que a retenção do dinheiro, a melhoria imediata da liquidez, vai permitir comprar tempo para resolver os problemas com que a empresa se depara. Se cair na situação de ficar sem dinheiro, depois de esgotar as suas linhas de crédito, ou se os fornecedores de matérias-primas e fornecimentos essenciais suspenderem os fornecimentos, fica sem possibilidade de prosseguir a atividade e o passo seguinte é a insolvência. Vai ter que monitorizar, seguir cada cêntimo que se pretende vir a gastar e questionar se não é um gasto que de imediato se possa evitar ou, pelo menos, reduzir. Percebamos porque é que o objetivo é reduzir o máximo possível os gastos, de tal forma que o limite para os cortes seja a própria sobrevivência da empresa. Tenha presente que um corte na despesa de 1000 euros tem, em termos de cash flow, um efeito equivalente a uma receita de 10.000 euros se considerar que o negócio tem uma margem de lucro líquida de 10%. Para mais, a despesa é uma variável que controlamos, ao passo que a receita não está sob o nosso controle direto. Observe no quadro como uma margem de lucro líquida de 10% faz equivaler o corte na despesa a um aumento da receita. É importante que retenha esta ideia de que um corte na despesa
tem um efeito direto no fluxo de caixa, coisa que o aumento da receita não tem. Para controlarmos as despesas ao cêntimo, basta recorrer a uma simples folha de cálculo onde orçamentamos as diversas despesas e classificamos a sua natureza. É uma boa prática seguir o princípio, a regra, de que as despesas sem cabimento orçamental requeiram uma contrapartida, requeiram um corte adicional numa outra rúbrica que sirva de compensação para que, em termos agregados, não haja um desvio orçamental. No sentido de percepcionarmos o grau de dificuldade de realizarmos o corte na despesa, é particularmente vantajoso classificarmos a natureza da despesa pelos seguintes critérios. Custos discricionários são custos que correspondem a uma opção de gestão e podem ser cortados ou reduzidos de forma unilateral. São exemplos as despesas em conferências, webinars, refeições e viagens. Custos discricionários fixos são custos que correspondem a opções de gestão, mas que o tipo de contratualização não permite que sejam cortados ou reduzidos de forma unilateral. São exemplos os honorários dos consultores ou os custos associados ao suporte informático prestado em regime de outsourcing. Custos fixos são custos contratualizados em que os termos do contrato implicam uma inflexibilidade que dificulta uma negociação para o corte ou redução da despesa. A eventual alteração contratual só é possível através de um difícil processo negocial. São exemplos os contratos de leasing, os contratos de seguros, de linhas de crédito, os contratos laborais. Custos variáveis são custos diretamente associados à atividade da empresa e às receitas. São exemplos o inventário, seja o estoque de produtos intermédios, seja o estoque de produtos acabados, assim como são exemplos as comissões sobre as vendas ou as horas extraordinárias. Este controle orçamental é fundamental porque a alternativa de melhorar as margens, melhorar a rentabilidade e aumentar as vendas requer alterações significativas na sua empresa e, sobretudo, requer muita disciplina, uma orientação clara e uma atuação muito consistente. Vai ser necessário realizar esse trabalho, mas face à urgência da situação, a prioridade é o corte nas despesas. A urgência da situação também implica que se opte por ações que não pequem pela incerteza do seu resultado ou do tempo em que ocorrem, que dependam, portanto, do seu timing. Apostar num reforço comercial pode, de facto, resultar numa maior receita, mas será difícil prever em que valor e quando isso ocorrerá. Em síntese, mantenha o foco no essencial e corte todas as despesas que sejam supérfluas, ou mesmo que, sendo racionais e justificáveis, não sejam de momento vitais. Quando se coloca a questão de quais os custos que devemos cortar e por onde começar, surge sempre à cabeça a dúvida de como devemos atuar face aos custos salariais. Isto acontece porque, na maioria dos casos, os custos salariais têm uma expressão significativa e porque encerram questões sociais e humanas de relevo. Mas antes de falarmos dos custos salariais, e para que estes custos não releguem para um segundo plano todas as outras questões, exemplifiquemos algumas outras medidas que devem ser consideradas. Cortar custos supérfluos, por exemplo, reduzir despesas de representação e despesas com automóveis. Transformar custos fixos em custos variáveis, por exemplo, subcontratar atividades não críticas para a empresa. Racionalizar recursos, por exemplo, procurar instalações com custos mensais mais baixos. Renegociar contratos com fornecedores, por exemplo, listar os principais fornecedores da empresa e procurar renegociar custos da prestação de serviços e prazos de pagamento. Avaliar a criação de valor dos clientes mais importantes da empresa e ponderar a rejeição de clientes que estejam a destruir valor para a empresa. Por exemplo, efetuar o levantamento do valor gerado por cada cliente quando comparado com os encargos que o mesmo exige da empresa.
pôr fim a atividades não críticas e onerosas para a empresa, por exemplo, reduzir os encargos com tarefas e atividades que não criem valor para a empresa, sejam elas realizadas por empresas externas ou por trabalhadores internos. Neste caso, os trabalhadores podem ser utilizados para realizar outras tarefas de maior relevância. Focar no negócio principal da organização, reavaliando a relevância de outros negócios em que a empresa esteja envolvida. A renegociação com os bancos, por exemplo, procurar transformar os empréstimos de curto prazo em empréstimos de médio e longo prazo. E relativamente à opção de tentar negociar a carência de reembolsos da dívida, deve ser devidamente ponderada com os encargos financeiros que resultem da mesma. Antes de entrar nos cortes das despesas salariais, abordemos algumas medidas que devem ser tomadas de imediato. Primeiro, controlar semanalmente todas as atividades desenvolvidas por cada um dos trabalhadores. Institua a obrigação de todo e qualquer trabalhador preencher um relatório à sexta-feira em que discrimine o que foi alcançado na semana que terminou e quais os desafios para a próxima semana. Acabar, sem exceção, com as horas extraordinárias. Se não existe uma descrição formal de funções e responsabilidades, dê prioridade à sua redação e comunicação. Se mesmo assim for indispensável avançar para o despedimento, mesmo em tempos de crise, com desemprego generalizado, então estude bem a questão. Avalie bem quem deve ser despedido. Pondere bem as medidas compensatórias. Tenha em atenção que a forma como comunica é crucial para manter a moral e a produtividade dos restantes trabalhadores. Não se esconda atrás de um colaborador qualquer. Assuma a responsabilidade e dê a cara. Para tomar decisões bem fundamentadas sobre as pessoas a despedir, estruture a informação de forma adequada. A informação sobre o peso de cada pessoa no total dos encargos salariais é, à partida, bem reveladora de que os maiores cortes podem ser feitos ao nível da gestão de topo. Tipicamente, os despedimentos no topo, desde que não coloquem em perigo a atividade da empresa, são os mais eficazes. Por vezes, também acontece que os trabalhadores com melhor desempenho e melhor remunerados são efetivamente uma mais-valia para a empresa. O problema é que, eventualmente, poderiam ser substituídos por alguém com um desempenho um pouco menor, mas com muito menor custo, e por isso com maior retorno para a empresa. E a verdade é que todas as pessoas são dispensáveis, todas as pessoas são substituíveis. Quanto aos colaboradores com um desempenho insuficiente, ou mesmo com um mau desempenho, caem em duas categorias. Uns são inadequados, revelando-se incompetentes para a função. Por vezes, o despedimento deste tipo de pessoas até ajuda a moral e produtividade dos restantes colaboradores. Uma segunda categoria de colaboradores com desempenho insuficiente corresponde aos que têm qualidades pessoais, mas experimentam o insucesso por algum motivo que os ultrapassa, como, por exemplo, falta de formação profissional, objetivos irrealistas ou por falta de apoio da estrutura da empresa. Claramente compensa apostar neste tipo de pessoas, mas poderá acontecer que a empresa, de momento, não esteja em condições de dar uma segunda oportunidade a este tipo de colaborador. Naturalmente que o despedimento tem que seguir a legislação em vigor. Em termos gerais, a empresa tem liberdade para estabelecer os critérios de despedimento e aplicá-los desde que sejam critérios relevantes e não discriminatórios. Seja adotado o critério da pior avaliação de desempenho, seja o de menor habilitações literárias, habilitações académicas e profissionais, seja o de maior onerosidade para a empresa, seja o de menor antiguidade na empresa, seja o de menor experiência na função, a empresa tem liberdade para definir os critérios. A recuperação de empresas é um assunto simples, mas difícil de realizar. É simples porque, com um conjunto de princípios e linhas orientadoras relativamente simples e amplamente estudadas,
consegue-se definir o itinerário para o sucesso. A dificuldade reside em aplicar essas regras com sabedoria, com saber de experiência feito, com energia, com firmeza e com muita consistência. Por isso, o melhor de todos os conselhos que lhe posso dar é que recorra à ajuda de um profissional.